Olá, pessoas! Você se percebe como uma pessoa mais expansiva, que prefere ter contato com o mundo externo, com as pessoas, ou se você é uma pessoa que prefere ter mais contato com o mundo interno, com o campo das ideias, dos pensamentos? Você já parou para prestar atenção de como você percebe as coisas que estão ao seu redor? Você percebe de uma maneira prática, realista, ou você olha as coisas do ponto de vista do que elas podem vir a ser, do que elas podem se tornar? Você já parou para prestar atenção de como você toma decisões? É mais baseado na lógica, na racionalidade? Ou se você toma decisões mais baseadas nos seus valores internos? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós falaremos sobre os 4 tipos psicológicos de Jung e bora começar. Vamos lá? Solta a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Eveliane, sou psicanalista clínica. Jung, ele vai observar, ele vai considerar que alguns escritores, filósofos, historiadores e áreas afins, eles escrevem de modos diferentes. Alguns escrevem de modo mais abrangente, mais geral, enquanto outros escrevem de modo mais pessoal. Ele também vai começar a perceber e se interessar do modo como as pessoas percebem as coisas e de como elas tomam decisões. E daí ele vai considerar anos na praxis, né, da psiquiatria, ele vai considerar o tratamento de doenças nervosas, ele vai observar essas atitudes das mais diversas camadas sociais, e ele também vai considerar as discussões com amigos e inimigos e também através da observação de si mesmo. E é através de todo esse material riquíssimo que ele vai deixar um grande legado, que são os 4 tipos psicológicos que ele publica em 1921. Vamos falar sobre eles? Jung, ele vai considerar que a construção dos tipos psicológicos, a orientação da atitude ou das funções, elas vão se dar através do processo biopsicossocial, ou seja, através das heranças genéticas, dos aspectos psicológicos de cada indivíduo e também somados ao contexto social, que vai levar em consideração cultura, família, instituições do qual aquele sujeito foi inserido. A soma de todos eles vão culminar na prevalência daquela determinada atitude ou daquela determinada função. Jung então vai propor os tipos psicológicos, falando de atitudes e funções. Nas atitudes, nós temos o extrovertido e o introvertido. Nas funções, nós temos o pensamento, sentimento, sensação e intuição. Então, o extrovertido, ele vai ter uma preferência para lidar com o mundo externo. A energia psíquica dele está direcionada para o mundo externo, para as coisas, para as pessoas. Já o introvertido, ele vai ter energia psíquica voltada para o mundo interno, dos pensamentos, das ideias. O introvertido, ele guarda com grande profundidade seus pensamentos, suas ideias. O mundo externo o desgasta. Se você colocar um introvertido, principalmente se for unilateral, para fazer uma palestra, e nessa palestra ele tiver um monte de perguntas, um monte de gente falando com ele ao mesmo tempo, quando ele chegar em casa, a primeira coisa que ele quer fazer é não falar com ninguém, ele quer o cantinho dele. Ele ele tem uma facilidade de concentração muito grande. O introvertido, ele pensa muito antes de fazer. E aí ele faz. E depois ele pensa muito sobre o que ele fez. Então ele pensa, faz. O extrovertido, ele parte confiante em direção ao objeto. O extrovertido, ele teme o campo das ideias, dos pensamentos. Ele fala aquilo que ele pensa, ele não guarda com profundidade, ao contrário do introvertido. Ele faz primeiro, depois ele pensa no que ele fez, e quando ele menos percebe, ele já está fazendo de novo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, ver se você está prestando atenção, hein? Quem valoriza mais o objeto externo? É o extrovertido ou o introvertido? Se você respondeu extrovertido, errou! O extrovertido, ele valoriza o mundo interno, só que ele o teme. Então ele se refugia para o mundo exterior. O inconsciente do extrovertido
é introvertido. Já o introvertido, ele valoriza tanto o objeto externo que ele se refugia para dentro de si mesmo, para o campo das ideias e dos pensamentos. O inconsciente do introvertido é extrovertido. Outra coisa importantíssimo a respeito das atitudes extroversão e introversão é que não existe nenhum sujeito 100% extrovertido nem 100% introvertido, tá? Tal sujeito estaria no manicômio, como diz o Jung, e eu vou deixar aqui na entrevista que ele falou isso aqui na descrição, e aí vocês podem assistir depois, ele não vai só falar sobre isso, mas ele vai falar de outras coisas também. Então, não existe uma pessoa 100% extrovertida ou introvertida. O que vai acontecer é que vai ter uma atitude que vai prevalecer. Nossa, Eveliane, mas eu vejo assim que tá quase 50% de cada um. Legal, você está chegando num ponto de equilíbrio. Só que nesse ponto de equilíbrio, esse 50% nunca vai acontecer. Você sempre vai ter uma atitude que vai prevalecer, tá? E uma outra questão muito importante. Nossa, Eveliane, eu tô assistindo seu vídeo, tô me identificando quase 100% com o extrovertido ou quase 100% com o introvertido. Tá, cuidado para você não estar diante de uma unilateralidade, tá? A unilateralidade, ela vai trazer um adoecimento psíquico. Por quê? O extrovertido unilateral, ele vai ignorar demasiadamente o campo das ideias e do pensamento. E campo de ideia e pensamento também faz parte de todo ser humano. Então ele vai estar se afastando bastante de quem ele é. E uma outra questão é que isso vai, obviamente, prejudicar a adaptação dele. Ele pode se tornar mais intransigente, ele pode magoar mais as pessoas com facilidade, porque ele nunca pensa sobre o que ele vai falar, ele só sai falando. Tá? O introvertido, se ele for demasiadamente, se ele for unilateralmente introvertido, ele vai ignorar, ele vai se afastar, né, do convívio social. E essa também é uma desadaptação, esse também é um adoecimento psíquico. Então a gente está falando aqui do que Jung já aborda no livro dos tipos psicológicos, que eu vou deixar de indicação, sobre essa questão da unilateralidade, ok? Lembrem-se, todo excesso denuncia uma falta. Bem como agir em oposto à atitude que prevalece pode adoecer e levar a um esgotamento físico e psíquico. Então pensem no seguinte, um extrovertido, né, que adora sair falando com as pessoas, que gosta de ter esse contato com o mundo externo, ele me trabalha 10 horas, ou se não até mais, num lugar onde ele não tem contato nenhum com as pessoas, nem por telefone, nem por e-mail, por chat, por nada, por telefone nem nada, só ali com o computador, com números, ou seja lá o que for. Então isso vai levar a um esgotamento físico e psíquico muito grande, bem como o introvertido, ele tem que o tempo todo ter interação, eu diria que multiplural ali, com coisas e pessoas, tá? Então isso também causa o adoecimento. Por isso que os tipos psicológicos também são utilizados em empresas, na parte de recrutamento e seleção. E é importante que os selecionadores que usam desse teste prestem bem atenção nesse quesito. Já falamos então das atitudes extroversão e introversão e avançaremos para as funções. São 4, né? Sensação, intuição, pensamento e sentimento. Falemos agora de como as pessoas percebem o mundo ao seu redor. Então, vamos falar da sensação e intuição. Então, o sensitivo, ele é predominantemente sensitivo, porque a gente precisa remeter que ninguém é 100% nenhum deles. Nós temos uma atitude predominante. Então, aquele que predomina a função sensação vai ser uma pessoa que vai perceber as coisas através dos 5 sentidos. Elas vão ver as coisas exatamente do jeito que elas são. São pessoas mais realistas. A função intuição, ela já remete a pressentimento, palpite, inspiração. Então, quem usa muito essa função da intuição vai perceber as coisas do ponto de vista do que elas podem vir a ser, do que elas podem se tornar. Ela também é uma função bastante primitiva. O Jung, ele, na entrevista que eu vou deixar aqui para vocês, ele relata uma paciente em que, um paciente que, quando ele estava junto com a esposa, eles observavam
algumas questões da natureza, né, voltadas para os passarinhos, e eles apostavam quem ia sair primeiro da água. E a esposa que usava a função sem intuição era que sempre acertava. E aí quando ele perguntava para ela como que ela sabia, ela não sabia explicar, ela só dizia que sabia. Ela usava mais essa função da intuição. Então quem é mais regido pela sensação são pessoas mais detalhistas, elas são mais práticas, mais realistas e elas mantêm as coisas funcionando. E geralmente elas gostam de prazeres materiais, de festas, porque vão lhe ativar os 5 sentidos. Também são pessoas que tendem a ser especialistas em alguma coisa, podendo exercer a mesma função pelo resto da vida. É o caso ali de engenheiros, mecânicos, professores, indústrias, artesãos e até mesmo colecionadores. Por outro lado, os intuitivos, eles vão ser mais generalistas, eles enxergam mais o todo, eles enxergam novas possibilidades, são pessoas mais criativas, que questionam muito mais. E geralmente eles são oradores, políticos, vendedores e até mesmo um pintor que só vai ser reconhecido daqui a uns 30 anos. Então, quando a gente está diante de uma função sensação unilateral, a gente está falando de um sujeito que ele vai valorizar tanto o aqui e o agora, que ele vai temer excessivamente o futuro. E com isso ele vai apresentar dificuldades de encontrar novas soluções, novos caminhos. Também vão ser sujeitos muito projetivos, que vão ter atitudes de medos infundados, obsessões, ciúmes e até mesmo crenças, né, em infortúnios, em doenças e afins. E quando a gente fala de uma unilateralidade na função intuição, a gente está falando de uma pessoa que vai se afastar demasiadamente da realidade. Isso pode levá-la a questões relacionadas à psicose. E a gente também pode estar diante de pessoas que abraçam o ideal com unhas e dentes, até convence as outras pessoas a seguir também esse mesmo ideal, e aí, de repente ela larga aquele e já pega um outro ideal para colocar na frente. E deixa inclusive as outras pessoas na mão. Então é uma pessoa que pula de ideal em ideal. Falando das funções pensamento e sentimento, a gente está falando do quê? De como as pessoas tomam decisões. Elas tomam decisões baseadas na lógica, na racionalidade, função pensamento. Tomam decisões baseadas nos valores internos, função sentimento. Não confundam que as pessoas que usam a função sentimento tomam decisões emocionais, que são pessoas impulsivas. Não é isso. É que na hora que ela vai tomar decisão, ela vai considerar os seus valores pessoais. Então, quando a gente pensa nas funções pensamento e sentimento, a gente pode pensar no seguinte: a função sentimento vai usar um sistema mais de lógica, enquanto que a função sentimento vai usar mais um sistema de valores, valores internos. Enquanto o pensamento vai ser mais objetivo, a função sentimento vai tomar decisões mais subjetivas. Enquanto que na função pensamento é se usado mais a crítica, na função sentimento é mais a harmonia. Enquanto a função pensamento toma decisões pautadas em princípios, a função sentimento vai ter uma questão mais clemente. E quando a gente pensa na função pensamento de modo geral, ela vai ser mais firme, contudo mais justa. Enquanto que na função sentimento vai haver mais uma compassividade, tá? Numa unilateralidade na função pensamento, a gente vai ter sujeito que fere com frequência as outras pessoas, sem intenção disso, né, ela está sendo lógica, ela está sendo racional, mas se ela for unilateral, ela vai ferir com muita frequência as outras pessoas, né, principalmente se ela for extrovertida também unilateral, né. E uma outra questão também é o campo da ética, ele é um campo minado para quem é unilateral o pensamento. Por quê? Porque ele vai valorizar tanto os princípios, né, um cientista, o objetivo que ele quer né, que ele tem, que ele pode acabar ignorando as questões éticas humanas que são importantes. É lógico que nós temos aí algumas contribuições científicas onde houve essa questão e que foi conquistado vacinas e outras coisas que a gente pode até se questionar se teria ou não, né? Mas a grande questão aqui é que na unilateralidade a gente tenha um campo minado com a ética. Não significa que uma pessoa unilateral vai ser antiética, mas quanto mais próxima, mais esse campo minado é possível, porque ele vai achar que os fins justificam os meios, ok?
Na unilateralidade, na função sentimento, a gente pode estar diante de pessoas, que cometam, injustiças com uma certa frequência, né, ao julgar determinadas situações. Porque lembra, ela toma decisões baseadas nos valores internos, tá. Ela não vai considerar o que é justo, o que não é justo. E uma outra questão também, e até com peso bem grande na unilateralidade, é que essas pessoas podem ficar muito presas, ao passado, porque essa função, ela remete a memórias, sentimentais passadas, adquiridas na infância, né. E inclusive falando dessas memórias, ela vai dar um valor tão grande, que ela pode se apegar a rituais, pequenos rituais, e pode se encaminhar aí para uma questão de toque, por exemplo. Falamos então das atitudes, falamos das funções, falamos da unilateralidade, e a unilateralidade tem um peso tão grande quanto a função inferior. A função inferior é a função menos trabalhada, é a função menos desenvolvida em você. Então, quando a gente dá palestra, tem a dinâmica, às vezes o teste, as pessoas saem muito empolgadas para ver o seu tipo psicológico, né, e elas gostam muito de olhar tudo aquilo. Só que o que é muito importante dizer aqui, é que tanto a atitude quanto as funções predominantes, elas reinam em qual campo? No campo da consciência, que é uma ilhota minúscula, no campo do inconsciente, que é gigante, né, como se fosse o universo de tão grande que é. Tanto a unilateralidade quanto a função inferior vão estar lá, no campo da inconsciência. É um acesso para você chegar nessas questões. E aí sim você se aproximar quem de fato você é. É uma oportunidade única para você se assenhorar de quem você é. Então o meu desafio para você hoje, né, diante de toda essa exposição em relação aos tipos psicológicos, é se questionar a respeito do que está na unilateralidade, o que está na função inferior, qual é essa função menos trabalhada. Isso vai proporcionar para você uma oportunidade ímpar para acessar o campo da inconsciência e, consequentemente, se acessando e, em consequência, aumentando o seu potencial. Os tipos psicológicos, eles não são restritos somente à clínica. Os junguianos usam também para orientação vocacional, né, e também é usado, em ambiente corporativo, para fins de seleção, de desenvolvimento, e para tanto são utilizadas 2 ferramentas, né. Uma delas é o teste Coati. O teste Coati, ele vai dispor a atitude, a função principal e a função auxiliar. A gente pode ter em mente que a função inferior sempre será oposta à função principal, tá? Esse teste, ele tem, se eu não me engano, 98 perguntas, tá? Ele é um questionário e ele só pode ser aplicado e corrigido por um psicólogo com CRP ativo, ok? O MBTI, ele, vai trazer consigo 2 funções adicionais que não foram propostas por Jung, tá, que seriam as funções de como essa pessoa direciona a vida, se é de uma maneira mais espontânea ou de uma maneira mais planejada. Se é tipo "deixa a vida me levar", né, que seria a função percepção, ou, como eu disse, de uma forma mais planejada, que seria a função julgamento. E a combinação de todos esses, das atitudes e das funções, combinariam 16 tipos psicológicos diferentes. Ele não vai contemplar a função auxiliar, a função principal, né, e ele também pode ser aplicado por qualquer pessoa que saiba usar essa ferramenta, né, saiba aplicar e saiba corrigir, né. Se eu não me engano, são 23 questões mais ou menos, tá. Então, a respeito da prática de mercado, geralmente se usa ou o Coati ou o MBTI, tá? Geralmente, quando a gente fala de teste vocacional, é usado o Coati, tá? Existe uma preferência pelos psicólogos, junguianos de utilizar o teste Coati. E para a gente fechar o vídeo de hoje, nós vamos terminar com as escolas, junguianas. Nós temos as escolas, clássicas, desenvolvimentistas e arquetípicas, tá? A clássica, ela vai estar mais relacionada, vai dar uma ênfase maior
a tradição, né, em relação à teoria. A desenvolvimentista, ela vai se apropriar de alguns conceitos da psicanálise relacionadas à primeira infância, à transferência, contra-transferência. Já a terceira, que é a arquetípica, ela vai dar mais ênfase nas questões de imagem, ela vai valorizar mais os arquétipos. Essas diferenças são apenas ênfases, elas não divergem, tá? Essa diferença é didática. Você vai encontrar muitos junguianos que têm mais ênfase, e você vai encontrar também escolas que vão ser mais generalistas também, tá bom? Meu muito obrigado de vocês estarem aqui comigo até agora, né? De ter me acompanhado nos outros vídeos. Eu vou deixar os cards aqui em cima, tá? Vida e obra, né? Para quem não assistiu. Depois eu falei da psicologia analítica, do processo de individuação, da estrutura psíquica consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E também falei dos complexos e dos arquétipos. E fechamos aqui, então, falando dos tipos psicológicos e das escolas junguianas. É muito importante dizer para vocês que isso foi uma breve, super breve, uma vírgula em relação aos conceitos, tá? Eles são muito mais profundos, eles têm muito mais questões, né? Todos eles, sem exceção de nenhum que eu citei desde o primeiro vídeo. Eu vou deixar uma indicação de bibliografia, uma da Nilce da Silveira, que vai ser como se fosse um manual de bolso, porque ela vai falar um pouquinho da vida do Jung, mas ela também vai falar dos conceitos e ela vai deixar ali no final os livros sugeridos, então é um bom manual de bolso. E da Hannah também, que vai trazer uma bibliografia bastante rica, bastante interessante, e também terminou de ler, aí vocês vão escolher, né, ler um ou outro, ou ler os dois, porque o da Nilce é fininho, não é um livro muito grosso, né, e aí vocês depois, o indicado é que vocês comecem por Memória, Sonhos e Reflexões, e aí a partir dele, sim, vocês começam a ler os outros conceitos, né, desde o processo de individuação, dos complexos, dos arquétipos, e aí vocês podem aprofundar a leitura. O que eu vou fazer para facilitar? Eu vou deixar na descrição alguns itens, são eles: a entrevista completa do Jung do YouTube, tá? Eu vou deixar as indicações que eu acabei de citar de bibliografia para ajudar vocês, tá bom? E caso vocês tenham alguma pergunta, pode colocar no comentário. Críticas também são bem-vindas e um até breve. O meu próximo autor vai ser Freud. Nele a gente também vai ficar por bastante tempo, tá bom? Ah, e no final eu vou deixar aqui como vídeo indicado para vocês verem o poema que eu fiz a respeito da teoria junguiana. É como se eu pegasse ali todos os vídeos, comprimisse e fizesse assim o conceito sentando na sua frente se apresentando para você. Eu espero que vocês gostem e um até breve.